Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas capítulo 19, versos 1 a 10. Texto muito conhecido, mas eu creio que o Senhor pode falar aos nossos corações. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 19, verso 1 a seguir. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, rapaz. Rapaz não está no texto, eu que coloquei, tá bom? Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com muita alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos abençoados pelas orações da Tua igreja, Pai, e eu quero pedir ao Senhor, que do mesmo jeito o Senhor me ajudou no preparo desta pregação, me ajude na exposição da pregação neste momento, Pai, conforme o presbítero Léo orou, que não seja feita a minha vontade, mas que a vontade do Senhor seja feita, seja estabelecida, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nós oramos, ó Deus, pelos pregadores, pastores, missionários, evangelistas, obreiras do Senhor, missionárias, aonde estiver neste momento, alguém que vai pregar a Tua palavra com seriedade, que o Senhor possa usá-los para o louvor da Tua glória, que haja glória ao Teu nome e edificação para o Teu povo. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, queria começar minha pregação hoje apresentando para você, sugerindo para você esse livro, Fé, Dom de Deus, do Tom Wells. Esse livro é muito bom, é muito bom. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que a salvação é pela fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Se você quiser emprestado, tá bom? Eu te empresto esse livro, muito bom, porque nos ensina sobre a fé salvadora. Existem muitos tipos de fé. Existem pessoas que têm fé para receber uma cura. Existem pessoas que têm fé para receber uma libertação. Existem pessoas que têm fé para prosperar na vida. Existem pessoas que têm fé para vencer uma adversidade. Existem pelo menos 12 tipos de fé catalogadas nas Escrituras pelos estudiosos. Mas existe uma fé que não pode faltar no seu coração, que não pode faltar nas nossas vidas. Esta fé é a fé que verdadeiramente agrada a Deus. Esta fé é a fé salvadora. Esta fé é que agrada ao Senhor. Porque todos os outros tipos de fé são fé que não levam a Cristo. Então, quando a gente olha para as páginas do Novo Testamento, a gente percebe que as pessoas que não têm a fé salvadora, em algum momento elas vão ter muitas raivas de Jesus, vão querer matar Jesus, vão querer acabar com o cristianismo de Cristo. Olhando para Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 6, é isso que a gente percebe. A gente percebe os fariseus, os herodianos, os saduceus, fazendo conchavos para tirar a vida de Jesus. E por que eles fazem isso? Fazem isso porque não têm a fé salvadora.
salvadora. O texto que nós lemos nesta noite conta a história de Jesus e conta a história também de Zaqueu, essas duas personagens centrais aqui no nosso texto. Zaqueu era um homem que pertencia à linhagem do povo de Deus, mas que não tinha a fé salvadora do povo de Deus, não possuía a fé que agrada a Deus. O nome Zaqueu significa puro, mas na prática ele era um impuro, porque não tinha recebido ainda no seu coração aquele que tem o poder de purificar todas as pessoas ou todas as coisas. Zaqueu era um homem que trabalhava para o Império Romano, um homem que era considerado um traidor. Etnicamente ele era um judeu, mas espiritualmente ele era um pagão, não era um filho de Abraão, o pai da fé verdadeira. Não era para ser assim, mas infelizmente estas coisas acontecem. É possível que nesse auditório nós tenhamos pessoas aqui que têm uma tristeza no coração, porque talvez algum membro da sua família ou da sua parentela ainda não recebeu a fé salvadora. Você se preocupa com esta pessoa, você ora por esta pessoa, você jejua por esta pessoa, e você espera em Deus que um dia estas pessoas elas vão se converter. Era assim também que o apóstolo Paulo se sentia. Ele tinha uma profunda dor no coração por ver um grande número de judeus que não haviam aceitado, recebido, crido no coração a fé salvadora. Por exemplo, abre comigo lá em Romanos, olha a tristeza do apóstolo Paulo. Abre rapidinho Romanos capítulo 9, versículo 1 a seguir. Romanos capítulo 9, verso 1 a seguir. Glorificado seja Deus. Aleluia. Você achou, amém? Acompanhe a leitura, diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus, bendito para todos sempre. Amém. Verso 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Paulo sabia que tinha descendência de Abraão, mas nessa descendência nem todos tinham a fé verdadeira, a fé que salva, a fé que agrada a Deus. Isso produzia uma tristeza profunda no coração do apóstolo Paulo, e deve produzir também uma tristeza profunda no seu coração, por você saber que na sua família, na sua parentela, existem pessoas que ainda não receberam, não creram na fé verdadeira. A Bíblia diz em Romanos capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é essa fé que agrada a Deus? Como é esta fé que glorifica a Deus? Então, o texto que nós lemos vai responder para nós. Esta fé que agrada a Deus, ela é, em primeiro lugar, uma fé despertada para conhecer Jesus. Os versículos 1 ao versículo 4 de Lucas capítulo 19, o médico e evangelista, historiador, companheiro de Paulo, vai dizer para nós que Jesus entrou em Jericó,
ele estava atravessando a cidade, e lá tem um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, ele era o chefe dos publicanos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de baixa estatura. Então ele correu adiante, subiu numa árvore, num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque por ali Jesus haveria de passar. O texto mostra para nós que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Isso significa que um dia ele ouviu falar de Jesus, mas ele não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus. É possível que Mateus já havia evangelizado o Zaqueu, porque os dois eram ali, trabalhavam com os impostos, os dois eram publicanos. Ou é possível, por Zaqueu ser o chefe dos publicanos, ter escutado que Mateus abandonou tudo que ele tinha na vida para seguir ao Senhor Jesus. E isso então gerou fé no coração de Zaqueu. Zaqueu, ao escutar de Jesus, ao ver o que Jesus está fazendo na vida das pessoas, na vida do próprio Mateus, então a fé no coração dele é despertada e ele quer conhecer o Senhor Jesus, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, amada igreja do Senhor, é assim que a fé nasce no nosso coração, é assim que a fé floresce no nosso coração. As pessoas vão falando de Jesus, vão falando quem é Jesus, vão falando o que Jesus fez por nós, a Deus, e então a fé brota no nosso coração. Romanos 10:17 diz que esta fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Há um texto que exemplifica como essa fé é despertada. Abre comigo rapidamente, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, por favor. Vamos dar uma olhadinha aqui, como uma família foi salva, quando essa fé salvadora foi despertada nestas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 16, verso 19 a seguir. Louvado seja Deus. Atos capítulo 16, verso 19. Vendo os seus senhores que lhes desfizera a esperança do lucro, é o 11, irmãos, é o 11, desculpa. É capítulo 16, verso 11, isso, verso 11. Acharam, amém? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. História de Lídia, uma mulher muito rica, também como o Zaqueu. Deus, ele não salva a questão social da pessoa, a questão econômica da pessoa. Deus não salva o gênero homem ou mulher, Deus salva pessoas. Deus não salva o pobre ou o rico, Deus salva pessoas. Deus não salva o negro ou o branco, o pardo, não, Deus salva
pessoas. Mas como é que Deus salva? Como é que essa fé é despertada? O apóstolo Paulo chegou lá, Lucas estava com ele, e eles começaram a anunciar quem era Jesus, o que Jesus faz na vida da pessoa, o perdão de Jesus, a obra de Jesus na cruz. E quando a gente conta estas coisas, que nada mais é do que o evangelho, sabe o que acontece? No coração das pessoas, a fé é despertada, e ela então entrega a vida dela para Jesus, e começa um relacionamento com Jesus, e passa a ter a vida transformada. Amado irmão e amada irmã, você ainda crê que você pode ser um canal de salvação nas mãos do Espírito Santo? Você ainda crê que o Espírito de Deus pode usar você para falar de Jesus, e pessoas serem despertadas para a fé que agrada a Deus, a fé salvadora? Queridos irmãos, como isso acontece? Você pergunta. Isso acontece simplesmente quando a gente anuncia quem é Jesus e o que Jesus fez a Deus por nós. Quando as pessoas conhecem essas verdades, no coração delas, o Espírito Santo desperta a fé salvadora. Você evangelizou alguém esta semana? Você falou de Jesus para alguém esta semana? Você foi um instrumento de Deus para despertar a fé salvadora no coração de outras pessoas esta semana? Esta é a fé que agrada a Deus. Ela é despertada para conhecer Jesus. Em segundo lugar, a fé que agrada a Deus diz sim ao chamado de Jesus. Voltando lá para Lucas, capítulo 19, a gente vai ver no versículo 5 a 7, nós vamos ver no versículo 5 a 7, a continuidade do texto dizendo: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Jesus chama Zaqueu pelo nome: Zaqueu, desce depressa. Irmãos, que detalhe profundo Lucas coloca para nós, como um historiador nato que ele era. Isso significa que Jesus conhece as pessoas pelo seu nome. Isso significa que Jesus conhece as pessoas na sua individualidade. Que notícia maravilhosa, que notícia peculiar. Ninguém apresentou Zaqueu para Jesus. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Zaqueu. Aleluia! Você que me escuta agora, talvez você não conheça Jesus ainda, mas Jesus já te conhece. Aleluia! E Jesus está te chamando hoje pelo nome, para que você venha desfrutar desta fé salvadora, desta fé maravilhosa que Ele deu para mim e que Ele deu para tanta gente aqui. Quem já recebeu essa fé salvadora, diga glória a Deus. E o que Jesus está dizendo para você e relembrando para mim nesta noite, Ele diz a mesma coisa que Ele diz para todos os discípulos, para todos aqueles que são dele. Ele diz: vem e segue-me. Ele diz: abre a porta do coração da sua casa e deixa eu entrar aí para transformar a sua vida. Ele diz: hoje me convém pousar na sua casa. Aleluia! Hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu é despertado para esta fé salvadora, e ele diz sim a Jesus. E ele desce depressa daquela árvore para se encontrar com o Senhor. Assim como a corça tem sede das águas, a alma de Zaqueu tem sede pelo Cristo vivo. Aleluia! O sentimento e a curiosidade de Zaqueu por conhecer Jesus, naquele sentimento de tristeza, agora é substituído pela realidade de Cristo e pela alegria, pois o texto diz que ele desce depressa
depressa, rapidinho, com alegria no coração, aleluia. Diga sim para Jesus hoje. Comece hoje um relacionamento real e verdadeiro com Jesus, por meio da fé que agrada a Deus. Que a sua alma tenha sede pelo Cristo vivo, que você almeje por esse Cristo, e Ele vai entrar na sua casa, no seu coração. Substitua hoje a curiosidade e a tristeza da sua vida pela realidade de Jesus, que nos dá uma alegria maravilhosa. Substitui essa tristeza por esta alegria que vem do Senhor. Ouça o nosso testemunho. Vocês sabem que alguns dias atrás o nosso filho caçula, ele estava internado, e os médicos chegavam no quarto e iam trazer o resultado dos exames, e o resultado dos exames não davam nada, mas a febre continuava ali. Que momento angustiante, irmãos. E depois de alguns dias já no hospital, e essa cena aconteceu novamente, quando os médicos se retiraram, meu coração se entristeceu. E eu disse para minha esposa assim, eu até escrevi o que eu disse para ela: nosso Deus da glória, os médicos não acham nada, falei com tristeza para ela. Naquele momento, lá no hospital, com aqueles acessórios nos braços para tomar os seus medicamentos, ele começou a cantar este hino. Se você souber, canta. Ele disse assim: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma, é porque eu amo ao meu. Não olho as circunstâncias, eu olho, alegre estou. Mais uma vez, não olho as circunstâncias, eu olho o seu amor. Irmãos, quando o Arthur cantou isso, lá naquele leito do hospital, entrou uma alegria no meu coração e um renovo, irmãos, que remédio nenhum pode conceder. É isso que Jesus faz com a gente, irmãos. Nos momentos tristes das nossas vidas, Ele se manifesta, traz uma alegria que vai além das circunstâncias, e Ele renova as nossas vidas, até que a vitória completa chegue, e o nome dEle seja glorificado. Jesus nos dá uma alegria que o mundo não conhece. É por isso que no versículo 7 do texto que nós lemos, existe uma multidão que ainda não conhece Jesus verdadeiramente, que ainda não tem a fé que agrada a Deus. E o que essa multidão faz? Quando Jesus abandona-os momentaneamente para cuidar somente de Zaqueu, a multidão começa a murmurar. O que está acontecendo aqui no versículo 7? Zaqueu abriu a porta dele para receber Jesus, e agora ali Jesus começa a discipular a vida de Zaqueu. Jesus deixou a multidão momentaneamente, por causa de uma pessoa só. Só quem entende a riqueza do discipulado diminui a sua energia e a sua concentração em grandes eventos, para concentrar a sua energia e concentração em pessoas. Quem não entende isso, gasta muita energia na programação, mas quem entende o discipulado, gasta muita energia em pessoas, e esse é o exemplo de Jesus. Ele deixa momentaneamente toda a multidão, para investir a vida dele na vida de uma única pessoa. Eu queria nesta oportunidade agradecer a Deus a vida de todos os pais dos adolescentes, dos jovens, irmãos e irmãs, que têm aberto as suas casas, para que durante a semana haja ali um grupo pequeno, onde as pessoas não ficam só olhando para as nucas umas das outras, como nós fazemos aqui, mas elas olham olhos nos olhos,
e ali abrem o coração, recebem a palavra, oram uns pelos outros, são edificadas e estão sendo transformadas pelo poder de Jesus. Muito obrigado por vocês abrirem a porta dos lares de vocês para abençoar vidas, aleluia. Onde acontece o discipulado, meus irmãos, há uma grande diferença, o evento que tem que ter também, mas não pode ser só o evento, e o evento é pontual, e acaba o evento, parece que acabou tudo, só fica o cansaço, mas no discipulado não, o Senhor gradativamente vai transformando vidas, amém? E nós queremos, irmãos, com a graça de Deus, termos mais grupos de discipulado, nós queremos ter mais discipulado na igreja, não é G12, não é MDA, não é nenhum movimento nenhum, é fazer isso que Jesus está fazendo aqui, é ir na casa de uma pessoa e ministrar o coração dela, e abençoar a vida dela, e ser abençoado por ela também. E quando isso acontecer, a transformação de Deus, do Espírito Santo, do poder do Senhor, ela vai ser mais notória, ela vai ser mais real no nosso meio. Quem crê que pode ser assim, diga amém. Pode ser assim. Qual é a fé que agrada a Deus? Em primeiro lugar, é a fé que é despertada para Cristo. Em segundo lugar, é a fé que diz sim ao chamado de Jesus. Jesus chamou, ele falou sim, já desceu depressa, já recebeu Jesus no coração e na casa dele. Em terceiro lugar, essa fé que agrada a Deus, é a fé que pratica a palavra de Deus. Versículo 8 diz assim: entre mentes, você está com a Bíblia aberta? Está com a Bíblia aberta? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Olha que declaração poderosa de Zaqueu. Por meio dela nós percebemos que o coração de Zaqueu foi transformado. Por meio dela nós percebemos que o Zaqueu que subiu de um jeito, desceu transformado. O Zaqueu que desceu com o coração que era o do Zaqueu, só homem, desceu com o coração de Jesus, um novo coração, uma nova mentalidade, algo novo do Senhor aconteceu na vida dele. Por quê? Porque antes de Jesus, a riqueza era o Senhor e o Salvador de Zaqueu. Ele amava mais o dinheiro do que o povo dele, do que a pátria dele. Ele escolheu, por amor ao dinheiro, ser marginalizado por toda a sociedade judaica. Ele escolheu negar a nação e a filiação do pai da fé, que era Abraão. Antes de Jesus, a palavra de Deus não importava para Zaqueu, mas agora Zaqueu encontrou alguém maior e melhor que as riquezas. Esse alguém era Jesus. Por isso agora o Zaqueu pode dizer o que ele disse aqui no texto: eu dou aos pobres a metade dos meus bens. Gente, o homem era rico, recebeu Jesus no coração, recebeu um novo coração, nasceu de novo da água e do Espírito, e agora ele está dizendo: dinheiro não importa mais para mim, eu vou dar metade dos meus bens, da minha riqueza para os pobres. E ele continua dizendo: e se em alguma coisa mais eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Essa fé que agrada a Deus é essa fé que quer cumprir, que quer praticar, que quer vivenciar a palavra de Deus. Ué, mas que palavra de Deus, pastor? O texto diz, meus queridos irmãos, em Levítico capítulo 5 verso 6 e em Números capítulo 5 verso 7, que quando uma pessoa trazia prejuízo para outra pessoa, ela tinha que restituir esta pessoa e dar mais 1/5 do valor daquele prejuízo para esta pessoa. É assim que Deus disse na palavra dele que a gente tem que resolver. Sabe, irmãos, a gente precisa resgatar isso, hein? Se a gente dá prejuízo para alguém, a gente não devia só pedir desculpas, não. A gente primeiro tinha que pedir perdão
e depois restituir a pessoa, o prejuízo da pessoa. É assim que acontece nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando a gente fizer isso, as pessoas vão ver que aquele ali é servo de Deus mesmo, aquele ali cumpre mesmo a palavra do Senhor. Pensa nisso, coloca isso diante de Deus. Acontece que Zaqueu está tão apaixonado por Jesus, quer cumprir a palavra de Deus de uma maneira tão extraordinária, tão forte, que ele vai além da lei de Deus. Você está percebendo isso? Na lei de Deus diz, você restitui o prejuízo e dá 1/5 do valor. Zaqueu está dizendo, eu quero restituir e vou dar 4 vezes mais. Um coração transformado, que recebeu a fé que agrada a Deus, é um coração que deseja praticar, viver a palavra de Deus. Mateus era publicano, e Zaqueu também, e os dois receberam um novo coração, tiveram a vida transformada, e por isso eles podem ecoar a mesma voz, memorizar o mesmo versículo e dizer, Mateus capítulo 6, verso 19, aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O coração de Zaqueu não está mais no dinheiro, não está mais na riqueza, o coração de Zaqueu agora está na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. É impressionante notar, irmãos, algumas pessoas aqui na nossa igreja, a gente vê que o coração delas está no reino de Deus, você sabia disso? Elas são dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, e quando surge alguma necessidade, elas continuam ajudando para suprir essas necessidades. O que significa que o coração delas estão na obra de Deus, no reino de Deus. O coração delas não estão no dinheiro. Eles querem ver o nome de Deus ser glorificado. Nós temos gente aqui nesta noite, levanta a mão e dá glória a Deus. Nós temos gente assim nessa igreja, levanta a mão e dá glória a Deus. Com licença, com todo respeito, deixa eu perguntar, onde está o seu coração? Quem é o seu Salvador e o seu Senhor nas horas difíceis da vida? Para quem você corre quando as circunstâncias apertam? Deixa eu te perguntar mais uma coisa, quando a pressão aumenta em determinado lugar que você está vivendo, a quem você busca socorro? Você busca o seu Salvador no sono excessivo? Você é tentado, como eu, a descontar tudo na comida? Você corre para o lazer excessivo? Você busca alívio na pornografia? Para aliviar a questão, você se torna um mentiroso? Você usa a agressão física ou a agressão verbal? Para um tempo de tela excessiva, para criar uma fuga, para você não pensar no problema, é para lá que você corre nos momentos difíceis da vida? Você corre para uma imagem feita de gesso, de madeira, de prata, uma imagem que você carrega no pescoço, uma imagem feita por mãos humanas, que tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Para onde você corre? Aonde você coloca o seu coração quando a coisa fica braba, quando a coisa fica difícil, quando a circunstância fica complicada? Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz para nós que só Jesus é o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Salvador. Ele é maior e Ele é melhor do que todos os ídolos do coração, ou todos os ídolos físicos, porque todos os ídolos do coração, todos os ídolos físicos, eles escravizam, mas quando você conhece Jesus, quando Jesus entra no seu coração, quando você tem um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus, acontece com você aquilo que aconteceu com Zaqueu. O Senhor passa a reinar no seu coração e a sua vida é transformada. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Zaqueu, por meio da fé verdadeira, ele teve o coração transformado
E por isso então, ele almejou, ele desejou praticar a palavra de Deus, aleluia. Irmãos, como é gostoso receber o retorno de algumas pessoas da igreja e de outras pessoas de vários lugares do Brasil que estão praticando aquele projeto, lendo a Bíblia toda. Que impressionante, irmãos. Nós postamos no mural da igreja e nós postamos também no nosso status do WhatsApp. E muitas pessoas têm lido e acompanhado. Tem uma congregação, que agora não é mais congregação, que também adotou fazer esse projeto de leitura bíblica. Irmãos, recebemos um comentário de uma esposa de pastor, uma viúva agora, e ela disse: como foi bom ontem, sábado, relembrar a história de Lucas, de Ruth, a história de Ruth, porque falou muito ao meu coração. Ela lembrou até de um outro livro, do John Piper, que diz a doce tristeza na hora da tribulação, uma coisa assim. Mas irmãos, quando você lê a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, grandes coisas acontecem, grandes coisas acontecem. Qual é a fé que agrada a Deus? Como é essa fé? Vocês estão aprendendo, amém? É uma fé que é despertada para conhecer Jesus, é uma fé que diz sim ao chamado de Jesus, é uma fé que deseja praticar a palavra de Deus, e em último lugar, é uma fé que tem a salvação confirmada por Jesus. Vamos para o texto? Versículos 9 e 10, o Senhor Jesus dizendo: então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Os versos 9 a 10 mostram duas coisas maravilhosas para nós. Primeiro, verso 9, Jesus está confirmando a salvação de Zaqueu. No verso 10, Jesus está confirmando a missão dele na face da terra. No verso 9, Jesus diz então para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. No verso 10, Jesus diz: eu vim a este mundo para buscar e para salvar o que se havia perdido. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus não está aqui fisicamente para dizer assim: Geloilson, hoje houve salvação na sua casa. Então, como é que nós examinamos o nosso coração, e como pastor, como os líderes, como o irmão em Cristo, a gente pode examinar a salvação de outra pessoa para ajudá-la a viver a fé que agrada a Deus? Então a gente tem que olhar para as Escrituras, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, e eu queria muito a sua atenção nesta hora. O texto nos ensina das Sagradas Escrituras, que Jesus disse em Mateus capítulo 7, verso 20, que pelos frutos nós vamos conhecer uma árvore. Se ela tem fruto de Cristo na vida dela, ela é uma pessoa salva. Se ela não tem fruto de Cristo na vida dela, possivelmente ela ainda não desfruta da fé verdadeira. Jesus disse em Marcos capítulo 13, verso 13, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se uma pessoa não persevera até o fim, é um sintoma de que ela não está desfrutando desta fé maravilhosa, desta fé que agrada a Deus. Jesus disse em João 15,14: vocês são meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Pessoas seguidoras de Cristo, que têm intimidade com o Senhor, são pessoas que praticam aquilo que Jesus ordenou. O texto continua nos ensinando a palavra de Deus. Mateus capítulo de número 5, versos 13 e 14, Jesus disse assim: vocês são o sal da terra,
e vocês são a luz do mundo. Se a minha vida não ilumina o mundo, tem alguma coisa errada. Se a minha vida, como sal na terra, não influencia outra pessoa, tem alguma coisa errada. Então Samuel, sábado, nosso filho amado, fez uma pipocada lá em casa, né, filhão? E ele é um menino muito abençoado. Ele fez para ele uma baciada, mas deixou para a gente também um pouco lá na panela. Na dele ele colocou sal, na nossa ele não colocou sal. Sabe o que acontece? A pipoca que recebe o sal, ela vai murchando. A pipoca, não é verdade? Não é verdade? Verdade. E a pipoca que não recebe o sal, sabe o que acontece com ela? Nada, parece um isopor, não é assim? Parece um isopor, não é verdade? A senhora comeu bastante pipoca já? Eu também, como de baciada, é muito bom. Só não enche barriga, né? Mas é bom. Você percebe? Se tem sal, faz a diferença. Se não tem sal, não faz a diferença. Vamos falar sério, irmãos. Você tem feito a diferença na vida da sua família? Você tem feito a diferença no seu trabalho? Você tem feito a diferença no condomínio onde você mora? Você tem feito a diferença na escola, na faculdade? Que diferença a sua vida faz para o reino de Deus? Você faz a diferença aqui na igreja? Que diferença você faz? Então nós estamos vendo que Jesus está confirmando a salvação dele na vida de um homem que já estava diferente e que já estava fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu vou abençoar os pobres. Se eu prejudiquei alguém, eu vou consertar isso, eu vou restaurar isso. Você já leu o último capítulo da Bíblia? Você sabe como que termina? Vamos olhar lá. 2 grupos de pessoas. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22. Ficou fácil de achar, né? Só ir lá na última capa da Bíblia e abrir lá. Apocalipse capítulo 22, versos 12 e 14. Quem achou, diga graças a Deus. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aqui é o primeiro grupo, o grupo dos salvos, o grupo daqueles que vão receber galardão porque fizeram boas obras para a glória de Deus aqui na terra. Talvez o Senhor Jesus vai perguntar para você, como perguntou lá no Evangelho de Mateus. Jesus vai perguntar: eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive fome, você não me deu de comer. Eu tive nu e você não me deu roupa. Eu tive descalço e você não me deu nada para calçar. E eles responderam: Jesus, eu nunca vi o Senhor pelado, eu nunca vi o Senhor com fome, eu nunca vi essas coisas. E Jesus respondeu: quando vocês fazem isso para qualquer um outro ser humano, vocês estão fazendo isso a mim. Mas o texto continua com a segunda classe de pessoas. E a segunda classe de pessoas, ela é apresentada no versículo de número 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. A palavra-chave desse texto aqui é a prática. Então, irmãos, se eu sou uma pessoa salva, eu preciso abandonar as coisas que não agradam a Deus. Pegando emprestada dos textos aqui, se antes de Jesus eu era um feiticeiro, não vou ser mais. Se eu era um impuro, não vou ser mais. Se eu era um assassino, não vou ser mais. Se eu era um idólatra, não vou ser mais. Se eu amava a prática da mentira, eu não vou amar mais. Eu vou entregar a minha vida para Jesus, Jesus vai morar no meu coração, e agora a vida transformada dele, a vida que ele transforma será a minha vida. Amém, gente? Pastor, quer dizer então que salvação é pelas obras? De jeito nenhum.
Vamos lá para Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Vamos dar uma olhadinha lá. Você precisa entender isso. Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Aleluia, glória a Jesus. Efésios capítulo de número 2, verso 8, 9 e 10. Está aparecendo aqui. Vamos ler junto? Apaga a luz, por favor, um minutinho. Vamos ler junto aqui comigo? Paga mais um pouquinho aqui para... Isso, obrigado. Vocês são muito bons, gente. Deus abençoe. Vamos ler juntos? Você que está com sono, desperta aí. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque... Congela. Então o apóstolo Paulo está explicando para os Efésios que pela graça nós somos salvos. Essa graça é acessada por um meio. Esse meio é a fé. Tanto a graça quanto a fé não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, é a fé salvadora, é a fé que agrada a Deus. Amém, gente? Quem já recebeu esse dom de Deus, diga glória a Deus. Então vamos continuar o teste. Verso 9. 1, 2, 3. Não de obras, congela, que o pastor é o pastor gelo, congela. Não de obras, quer dizer, a salvação, ela não é pelas obras, porque ela é pela graça, mediante a, então não é por obras, amém? Mas será que o texto acaba aí? Não, né? Depois do 9 vem o 11, depois vem o 10, o que o 10 diz? 1, 2, 3, pois, congela, estátua, você entendeu o processo? Qual que é o processo? Deus dá o dom da fé, que é pela graça, e aí eu sou salvo, amém? Não é por obras para que ninguém se glorie. Eu vou estar mais perto de Jesus porque eu ganhei 3 almas essa semana. Eu vou estar mais perto de Jesus porque o meu ministério tem mais gente. Eu vou estar mais perto de Jesus porque eu canto melhor. Nada disso, diga comigo, nada disso, não é por obras, diga mais forte, não é por obras, mas, quando eu sou salvo pela graça, mediante a fé, o meu coração fica igual o coração de Zaqueu, cheio de alegria, e eu quero o quê? Obedecer, essa obediência, pode deixar assim mesmo, está gostoso, isso, essa obediência é o quê? É o entendimento de que eu fui criado, eu fui feito semelhante a Ele em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Meu irmão, se na sua vida não tem boas obras, você precisa dobrar o joelho urgentemente, porque lá no céu não vai precisar de discípulo de Jesus, lá não vai ter pecado, lá não vai ter ninguém para converter, lá só vai ter salvo. Lá não vai precisar do seu testemunho, não vai precisar do seu dízimo, da sua oferta, lá não vai precisar do seu ministério. Onde precisa é aqui e agora. Quem precisa de uma visita é hoje, agora. Quem precisa da sua oração é hoje, agora. Quem precisa ver Cristo na sua vida, no seu testemunho, no seu caráter, é hoje, aqui e agora. Irmãos, nós precisamos fazer a diferença na nossa casa, na nossa igreja e na nossa sociedade. Se a gente não for usado por Deus, tem alguma coisa errada. Nós precisamos desfrutar da graça de Deus, que nos capacita a ser uma bênção nas mãos de Deus, amém, gente? Gostei desse amém, hein? Amém, gente? Vamos trabalhar para Jesus, gente. Diz todo mundo aí, eu acho que vai demorar mais um pouco, mas todo mundo está falando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Se você ler Apocalipse, você vai perceber que o negócio é muito mais feio. Então eu acho que Jesus não está voltando ainda, honestamente. Tem muita coisa ruim para acontecer, mas se eu estou aqui na terra ainda, vamos servir a Jesus de verdade, amém? Vamos servir Jesus de todo o coração, amém? Vamos abraçar a igreja de Jesus, que é a noiva de Cristo, amém? Vamos ser uma bênção de Deus na vida de uns aos outros, amém? Gostei desse amém, hein? Vocês estão animados mesmo. Olha que igreja bonita, né, irmãos?
Não é bonita essa igreja? Diz que a igreja é a cara do pastor. Se o pastor é bonito, desculpa, irmãos, desculpa. Eu sei que no carro eu já vou escutar. Deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos planejar as coisas. Presta atenção nisso. Se você não planejar ter uma vida de oração, você não vai orar. Se você não planejar ter uma vida de leitura bíblica, você não vai ler. Se você não planejar acordar mais cedo para vir à escola bíblica dominical, crescer na graça e no conhecimento, você não virá. Você precisa planejar as coisas para você fazer boas obras. Quem entendeu, diga amém. Presta atenção, sexta-feira, eu liguei para um amigão meu aqui da igreja, faz tempo que eu não conversava com ele, top no top, olho no olho. Eu falei, você está aí no seu serviço, eu posso fazer uma visita? Ele falou assim, não saio daqui, só na hora do almoço para comer uma boia. Eu falei, vou aí fazer uma visita. Aí eu fui lá à tarde, chegou lá, o colega dele falou assim, olha, ele nunca sai, mas hoje ele saiu, só vai voltar daqui 40 minutos. Eu falei, vou embora. No caminho eu falei assim, vou lá visitar o irmão Amindo. O irmão Amindo é meio surdo, ele usa aparelho, mas ele não escuta quase nada. Aí eu cheguei lá, e eu estou escutando o irmão Amindo conversar, eu aperto a campainha, pego uma madeira, passo na garra, e ele conversando, e eu escutando a voz dele, e ele não me escutava. Chegou sábado, falei, vou fazer uma visita, vou lá visitar a irmã Benedita, está com dengue. Chego lá, a irmã Benedita está no hospital, tomando soro. Aí falei, vou aproveitar que o Rogério mora no fundo, vou visitar o Rogério. E chamo o Rogério, e o cachorro vem e late. Eu, calma, Rex, calma. E ele continuava latindo, calma, Rex, calma. E ele continuava latindo, eu falei, vou ligar, porque a janela está aberta, vou ligar. Liguei para o Rogério, liguei para a Rafaela, não me atenderam. Estava ocupado com outras coisas. Cheguei em casa e falei assim, amor, casar com gente inteligente não é fácil não, irmãos. Casei com uma mulher bonita e inteligente, não é fácil, viu? Não é fácil, mas é uma benção. Falei assim, amor, eu acho que Deus não quer que eu faça visita não, porque eu fui visitar na sexta, não deu certo, eu fui visitar sábado, também não deu certo, eu acho que Deus não quer que eu faça visita. Na lata assim, irmãos, ó, na lata assim, ela falou assim, Deus quer que você faça visita sim, você só precisa fazer, sabe o quê? Planejar. Só você ligar antes, falar que você vai, ver se eles vão estar lá nessa casa. Ó, casar com mulher inteligente não é fácil. Você quer fazer boas obras para Jesus? Você precisa planejar. Você é salvo, mostra que você é salvo, rapaz. Levanta dessa cadeira, coloca ordem naquela casa, dirige aquele lar, traz a glória de Deus para aquele lugar. Dona, você é salva, abençoa a vida dessas crianças, abençoa, ensina a Bíblia para elas, coloca elas no caminho de Deus. Gente do Senhor, nós precisamos ser bênção na vida uns dos outros. Amém, gente? Fique em pé que nós vamos fazer um ato de Deus aqui agora. Nossa igreja, deixa eu recapitular o sermão. A fé que agrada a Deus é despertada para conhecer Jesus. Segundo lugar, a fé que agrada a Deus diz sim ao chamado de Jesus. Terceiro lugar, a fé que agrada a Deus deseja praticar a palavra de Deus. Em quarto lugar, a fé que agrada a Deus tem a salvação confirmada por Jesus.